O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Olá, ouvintes da Rádio FOP Educativa. Nós estamos aqui hoje nos estúdios da Rádio FOP com o professor Antônio Marcelo Jackson, que geralmente é o entrevistador, mas eu estou aqui hoje, Tino Ansalone, do jornal Voz Ativa, e com muita honra fui chamado pela equipe da rádio para fazer hoje a entrevista. Hoje o Antônio Marcelo está numa outra posição de entrevistado. E essa é uma ação conjunta entre o FOP Educativa e o jornal Voz Ativa. Então vamos começar aqui o nosso FOP Entrevista. O tema de hoje é corrupção, a ausência de leis ou de imoralidade. O que será? A produção do programa é de Danilo Nonato e de Eliane Santos, a sonoplastia de Cimei Gonderim e a apresentação hoje, como já disse, excepcionalmente, minha, Tino Ansalone, Antônio Marcelo Jackson como entrevistado. Antônio Marcelo Jackson Ferreira da Silva é graduado em História e mestre em Ciência Política. Ele possui doutorado em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Atualmente é professor do Departamento de Educação e Tecnologias da UFOP, Universidade Federal. Tem experiência nas áreas de História, com ênfase em Administração e Tributação do período colonial e História do Brasil Império. Ciência Política, com ênfase em pensamento político brasileiro, políticas públicas, história das ideias e comportamento político, com ênfase em economia regional e urbana, e Direito, com ênfase em teoria geral do Estado e direitos humanos. Você está ouvindo Rádio FOP Educativa FM 106,3. Tráfico de pessoas. A vida humana não está à venda. Tráfico de pessoas é o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou acolhimento de pessoas recorrendo à ameaça ou uso da força, ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade. Eles prometem tudo o que você sonha e retiram tudo o que você tem. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Polícia Federal. Em Ouro Preto, sintonize 106,3, o FOP Educativa. Antônio Marcelo Jackson, hoje é o nosso entrevistado com esse tema que é um assunto aí de repercussão internacional. Bom dia, Marcelo. Boa tarde, boa noite. Obrigado, Tino. Hoje você nesse lugar que normalmente sou eu que ocupo. E falar de corrupção é uma coisa interessante porque você pensa que num primeiro momento, até porque vivemos num país com tantos escândalos, e os jovens acreditam que esses escândalos são atuais, e para nós que já passamos da fase da idade da inocência, nós sabemos que isso, desde que me entendo por gente, nos meus quase 50 anos, eu sempre só ouvi falar de corrupção, e como historiador por formação, pesquisei e encontrei muitos documentos vinculados a isso, que a gente vai citar hoje aqui. Mas a grande questão é a seguinte: corrupção é um fenômeno social presente em todas as sociedades humanas, né? O brasileiro tem a mania de se achar mais corrupto que os outros. Existem algumas colocações populares, uma delas diz o seguinte: toda a leva de piores cidadãos possíveis na época existentes em Portugal teriam vindo para o Brasil, e daí a gente teria esse sangue corrupto gerado por esse entrelaçamento genético. Isso é real? Na verdade não, isso é lenda, Tino, porque se fosse assim, a Austrália, que começou a ser colonizada em meados do século XVIII, 1700 e qualquer coisa, ela começa a ser colonizada como um presídio. A Austrália, sim, é o único país do mundo cuja a população inicial, excetuando-se, é claro, o aborígene australiano, que quase foi extinto, né? Diga-se de passagem.
passagem. A Austrália, sim, ela foi 100% composta por bandidos. Seria o país mais corrupto. Seria, em tese, o país de maior bandidagem possível na Terra, e não é. E no Brasil não foi esse o processo. Existiram pessoas que vieram para cá como punição? Sim, provavelmente sim, que saíram de Portugal e tinham que ser punidas, e uma punição comum era o exílio. Como depois, aqui no Brasil, as pessoas que aqui moravam, a punição era o exílio também, aí iam para as colônias africanas. E assim vai, quer dizer, você tem... O exílio sempre é uma punição possível. Então o Brasil, em algum momento, ele foi o local do exílio de alguns portugueses, tá? Com toda certeza. Mas não é isso, quer dizer, a corrupção, eu volto a dizer, ela é um fenômeno universal. Agora, o que existe de diferente, aí sim nós podemos começar a conversar de maneira um pouco mais sistematizada, é pensar no seguinte: se por um lado a corrupção é universal, por outro lado, como as instituições político-administrativas das sociedades lidam com a corrupção, entendeu? Aí que está a diferença, quer dizer, que você tenha um bandido em tudo quanto é lugar, isso é fato, você tem bandido entre os tupi-guaranis, lá no Alto Xingu. Não tem problema nenhum, o índio também é desonesto, não há problema nisso, né? Agora, como é que as sociedades lidam com isso, né? Então eu vou dar, já que eu citei o índio aqui, por exemplo, se um índio qualquer de uma aldeia, tem um ato que seria entendido como um ato corrupto, e a palavra corromper significa romper com aquilo que está previamente estabelecido, né? Sair da estrada, no sentido original do termo, um índio numa aldeia do Alto Xingu, a punição eu acho que é a pior que existe na face da terra, pior que a pena de morte. Ele socialmente é morto. O que é ser socialmente morto? Os demais componentes da aldeia, eles passam a não enxergar mais aquele índio. Desprezo total. Não, é um desprezo absoluto. Quando eu falo desprezo absoluto, não é o cara passar por ele e olhar com desdém, não. É simplesmente até pisar em cima dele como se ele não fosse nada, fosse uma pedra, fosse um pedaço qualquer de madeira, né? Então, e como nas aldeias indígenas os trabalhos existe a divisão sexual do trabalho, quer dizer, a atividade do homem é essa, a atividade da mulher é aquela, e tem a agricultura é uma atividade feminina, tá? Então, se for um homem que foi entendido como um corrupto, tá? Como aquele que rompeu a regra da aldeia, esse cara nunca mais vai comer nada ligado à agricultura. Ele vai, se ele não for pescar, porque aí é uma atividade masculina, esse índio ele morrerá de fome na aldeia. Entenda, isso aí eu não conheço punição pior do que essa, porque ele vai morrer aos poucos. Então repara, a aldeia indígena lida com a corrupção dessa forma. Quando eu penso, por exemplo, nas sociedades politizadas, quer dizer, aquelas sociedades que têm governo, que têm leis, que têm Estado, a primeira sociedade que lida com isso, até onde vai minha memória, e aí eu não estou falando das sociedades que possuíam leis vinculadas à religião. Por exemplo, estou excluindo o Talmud, estou excluindo o Código Hammurabi dos babilônicos, estou excluindo tudo isso, tá? A primeira sociedade cuja lei é uma lei civil, pura e simplesmente, não há elemento religioso nenhum, são os romanos, tá? Nem os gregos fizeram isso, tá? E a chamada lei das 12 tábuas, e sempre para o aluno de direito eu gosto de falar isso, eu falo, gente, lei das 12 tábuas é porque só 12 tábuas chegaram até nós, tá? Quantas tábuas eram na origem a gente não sabe, tá? Mas 12 chegaram, então a gente chama de lei das 12 tábuas. Pois bem, uma das tábuas fala o seguinte, Tino, que se você é um romano, tem uma casa, e na sua casa for encontrado o produto de um roubo, você é tão culpado quanto o ladrão. Aí você vai falar, poxa, mas por quê? Eu não roubei nada. Aí a lógica da lei romana, se você acaba percebendo o produto roubado num terreno que é seu e não faz nada, então você está rompendo com a lei. Você não está no caminho certo. Então você é tão criminoso quanto aquele que rouba. É impressionante aqui, conduzindo o programa e nesse início de programa, a gente observar, é impossível não ligar a corrupção a políticos. Né? Pelo menos eu que estou aqui ouvindo as falas do Marcelo, toda a cena que ele relata a gente leva para o lado político, e não é só aí que a corrupção existe existe na fila do banco, a corrupção existe em todos os lugares. No troco dado errado que não tem retorno, e por aí vai. Isso é impressionante. Como a gente só um parênteses aqui. Não, claro. Como a gente está falando em corrupção sem uma preocupação
metodológica, quer dizer, histórica. Eu citei Roma agora, mas não preciso necessariamente vir com a história aí. Aí a gente pode dar um salto, por exemplo, para o tempo presente. A Receita Federal, Tino Anzoloni e todos os ouvintes da Rádio FOP, ela calcula que no ano de 2013, porque 2014 acho que não tem essa estimativa ainda, eu quero acreditar, mas que 2013 devem ter sido sonegados em impostos no Brasil algo em torno de 9 bilhões de reais. Tá? Calcula-se. Como é que você chega a essa conta? Olha, você tem um número X de empresas. Você sabe que algumas são super simples, não pagam imposto único, outras não são e tal. Então você faz uma estimativa de quanto de impostos você espera arrecadar. E é um rombo de 9 bi. Tá? 9 bilhões, Tino Anzoloni e todos os demais ouvintes da rádio. É um valor superior ao orçamento do Ministério da Educação. Então vamos entender, tá? Todos os sonegadores de impostos do Brasil produzem um buraco que poderia sustentar mais 53 universidades federais, mais 30 e poucos institutos federais de tecnologia, mais o repasse de merenda escolar e de apoio a material didático de todos os quase 6 mil municípios do Brasil para tantas crianças em idade escolar, e tudo isso o sonegador de impostos, que é um corrupto, que não é um político, ele faz. Quer dizer, então repare, a nossa sociedade, ela é esse mesmo cara que sonega o imposto, tá? Que não paga o imposto de renda, que não paga um imposto qualquer, de ICMS, ou seja lá o que for, esse mesmo cara, eu não duvido que ele seja capaz de dizer assim, ó, fora governo fulano, fora governo ciclano. Exato. Tá bom, mas espera um instantinho, o político é corrupto? Até mas esse político saiu da onde? Dessa sociedade, saiu de você, que só nega imposto. Então, quer dizer, então eu não posso esperar de um conjunto corrompido na sua natureza que eu retire dali bons elementos. Tá? A não ser que, e aí, de novo, já que a nossa conversa não é espaço temporal, não segue uma lógica temporal, aí eu vou lá para o século XVIII, para um grande filósofo do século XVIII, que é Immanuel Kant, tá? O alemão, não era alemão na época, ele era da Baviera, Immanuel Kant. Kant dizia o seguinte, não existia Alemanha nessa época, a Alemanha foi criada em 1871. Kant fala, tem uma frase de Kant que eu acho maravilhosa, Otino, que ele dizia assim, até mesmo uma raça de demônios pode viver em paz, desde que eles sejam minimamente inteligentes. Tá? O problema, Tino, é que os demônios brasileiros são burros. Vou dar um exemplo simples em termos, de novo, que eu acabei de citar, todas as sociedades do mundo, elas têm problemas de corrupção. Quando se cria, na Revolução do século XVIII, um país chamado Estados Unidos, tá? Os mentores daquele arranjo político que se criou ali naquele momento, eles tinham algumas considerações básicas, sendo que duas eram fundamentais. A primeira é de um dos grandes teóricos da independência norte-americana, que é um cara chamado James Madison. E o Madison tem a seguinte frase, a sociedade não é formada por anjos. Tá? Eu acho que, curiosamente, ele nem leu Kant nessa época, mas ele chegou à mesma conclusão do Immanuel Kant. Não existe santo na sociedade. Aliás, se existissem anjos, é o que todos os teóricos da política dizem. Se a sociedade fosse formada só por pessoas boas, ninguém trancava a porta de casa. Tá? Aliás, não teríamos nem porta de casa. Então, se a gente tranca a porta e tranca a janela, é sinal que a sociedade não é formada por anjo. Não tem anjo na sociedade. E aí, se não tem anjo, vamos à segunda premissa básica. Então, um país só pode dar certo, aí falaram o Madison, falaram o Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, John Hay e tal, falaram o seguinte, olha, se a sociedade não é formada por anjos, então a gente tem que criar um modelo político, administrativo, onde todo mundo desconfie de todo mundo. Ou seja, institucionalmente, todos devem desconfiar de todos. Isso recebeu o nome em inglês de checks and balance, ou simplesmente em português, freios e contrapesos. Qual é a lógica do sistema político americano? Tá?
Todos ali são eleitos, inclusive juízes, promotores, defensores, todo mundo é eleito, não existe ninguém que, eu vou fazer um concurso e nunca mais, não. Todo mundo é eleito, tá? E todo mundo é eleito e todo mundo é obrigado a institucionalmente desconfiar de todo mundo. Então, um juiz que dê uma decisão favorável, por exemplo, a uma posição do governo, do Poder Executivo, do Barack Obama, para facilitar a conta de todo mundo, esse juiz ele tem que se explicar tanto por que ele deu favorável. Por que ele foi favorável àquilo? Porque os demais poderes vão chegar desse juiz e falar, olha, se você falhar numa explicação, você perde seu emprego. Tá? É assim que funciona os Estados Unidos, tá? Aliás, as pessoas acham falam que lá é o país da liberdade, sem dúvida. A liberdade, disse um pensador francês, é tudo aquilo que funciona dentro da lei. Né? Uhum. Então, aquilo que não funciona dentro da lei é independência. E independência inibe a liberdade. Então, é o que Montesquieu falava. Né? Então, repare, Tino e todos os ouvintes da rádio. Quando você pensa, então, vamos lá. Primeiro, toda sociedade é problemática, toda sociedade tem atos corruptos. Segunda, qual é a solução que você apresenta para a corrupção de uma forma geral? Aí eu peguei o exemplo de Roma, peguei o exemplo norte-americano, tá? Aonde eu chego e falo, eu reconheço que a minha sociedade não é linda, eu reconheço que eu não sou lindo, tá? Reconheço, então, que eu preciso criar mecanismos institucionais e que é bom que todos sigam, porque é para o bem de todos, tá? Aonde o ato de corrupção vai ser punido rigorosamente. Então, seja na lei das 12 tábuas romanas, que diz, olha, se me pega algum produto roubado, eu não quero nem saber, entendeu? Se você era amigo do sujeito ou o cara jogou o produto no teu terreno e saiu correndo. Você que cuide do seu terreno. Você tem a obrigação de cuidar da sua casa. Então, se tem a obrigação de cuidar da sua casa, você tem a obrigação de não ter na sua casa produto roubado. Lei das 12 tábuas. Ou vou lá nos Estados Unidos. Checks and balance, freios e contrapesos. Olha, eu sou obrigado a desconfiar do outro. Eu não posso acatar simplesmente a decisão do outro. Por mais até que de foro íntimo eu concorde com aquilo. Por quê? Porque se eu acatar sem um argumento correto, um argumento lógico, um argumento que apresente sentido naquela concordância, eu simplesmente terei o meu emprego colocado em xeque. Então, quer dizer, não é hoje, só para efeitos de comparação, Tino, e todos os ouvintes da Rádio FOP e do Jornal Voz Ativa, via online, né, da transmissão online. Aqui no Brasil, um juiz que tome uma decisão absurda, ele tem por excelência o que a gente chama da irresponsabilidade do seu posto. Ou seja, ele não pode ser responsabilizado pela decisão que toma. Tanto que se você, Tino Ansaloni, for condenado por um juiz de uma maneira absurda, você pode até entrar com recurso e depois processar o Estado. Seja o Estado de Minas ou o Estado federal, o governo federal. Mas você não processa o juiz. A pessoa dele é entendida como ela é irresponsável. Por favor, o nome é esse mesmo, tá? Ela não pode ser responsabilizada pelos seus atos. Nos Estados Unidos a conversa é radicalmente outra, entendeu? Então repare que o primeiro, a gente está quase já indo na reta final do primeiro bloco, e aí eu vou te devolver a palavra, você tem alguma questão para colocar? A primeira coisa que se coloca repito, 1, toda sociedade tem corrupção, 2, eu resolvo isso na medida em que eu reconheço que a sociedade é problemática e, portanto, eu tenho que tomar medidas necessárias e medidas que valem para todo mundo. Aliás, isso aí é importante. Não há distinção se o sujeito é rico ou pobre. Em Roma não havia, nos Estados Unidos não há. É um sistema que faz a pessoa ter outro tipo de atitude. Sim, sim. No Brasil, faça o que quer, no momento que quiser. E psicologicamente, a pessoa pensa de maneira diferente com o outro sistema. Sim, porque pensa... A responsabilidade está sempre na cabeça da pessoa. Uhum. Eu sou responsável por isso, eu posso pagar por isso a qualquer momento. Né? Com o meu emprego, com a minha honra, com a minha reputação. Com tudo. Uma coisa que todo mundo já viu em filme, por exemplo, é interessante quando você lida com discussões sobre corrupção, é você olhar a área jurídica do país. E todo mundo já viu em filme americano que seja uma discussão sobre um crime,
seja uma discussão, crime de matou mesmo, seja uma discussão sobre um problema de imposto de renda, exemplo Al Capone, né? Foi preso por desviar dinheiro do imposto de renda. O cara que matou 500 pessoas, no final ele só vai para a cadeia porque ele sonegou imposto de renda, né? Passou 11 anos na cadeia por causa disso. Seja por uma ação de divórcio. Então, se o Zequinha se separa da Maricota, e aí os dois têm uma grana, isso vai parar num tribunal, e nesse tribunal, nos 3 exemplos que eu acabei de dar, pela morte, pelo imposto de renda ou pelo divórcio, nos 3 casos você tem júri popular nos Estados Unidos. O que está dizendo com isso, Tino? Que seja porque você matou alguém, seja porque você está se separando da sua mulher, em tudo você deve satisfações à sociedade. E se deve satisfações à sociedade, então eu tenho que ter a sociedade representada no tribunal, independentemente do juiz, independentemente do promotor ou de um advogado ou defensor público, que lá também existe. Foi eleito para isso. Que foram eleitos para isso. Mas além desses caras, você tem júri. Tá? Não você tem estabilidade, não tem que passar por estágio probatório, ele foi eleito. Eleito tem um mandato de 4 anos e pode perder, e mesmo com o mandato popular, quer dizer, ele foi escolhido pela sociedade, você vai ter 12 pessoas lá enchendo o teu saco, tá? Pessoas comuns, da rua e tal. O que está sendo dito ali? Que as instituições norte-americanas não podem prescindir da sociedade. Elas só funcionam com a presença da sociedade. Vamos voltar aqui para o Brasil. Aqui no Brasil, você só tem júri popular se existir crime de morte, se alguém for morto. Aí você tem 7 pessoas ali no tribunal. Fora isso, qualquer outra questão é decidido exclusivamente por um único sujeito, que é o juiz. Como se ele possuísse superpoderes, como se ele fosse sobre-humano, né? Como se ele fosse puro. Olha só a preconcepção que existe aí. De novo, volto no Madison, a sociedade não é formada por anjos. Portanto, eu não posso bobear em momento algum. Aqui no Brasil, o fato do sujeito ser detentor de um poder de Estado, ele é como que ungido pela mão do Senhor e se torna um sujeito puro e santificado e não tem como questionar a sua ação. Mas a palavra é sua. Eu ia dizer como se ele tivesse poderes, inclusive, não posso deixar de falar, de votar contra o diploma de jornalismo. Sim, como aconteceu alguns anos atrás. É uma colocação um tanto quanto não apropriada para o assunto corrupção, mas não deixa de estar corrompendo aí profissionais do nosso país que podiam colaborar muito para a sociedade. Não, a gente está terminando esse primeiro bloco, acho que falta 1 minuto e meio, mas nessa votação quem capitaneou foi o Gilmar Mendes na época, e eu me lembro que eu nem sonhava estar em Ouro Preto, eu ainda morava no sul do estado do Rio de Janeiro, em Volta Redonda, e eu escrevi um artigo chamado Jornalistas e Cozinheiros, porque o Gilmar Mendes comparava a atividade do jornalismo à atividade de fazer comida, no voto dele, tá? E foi uma coisa tão ridícula, na época, que eu me lembro que eu escrevi um artigo na época e fez um sucesso tremendo lá na região, porque as pessoas riam muito, tamanho foi o grau de imbecilidade. Mas aí, de novo, ele como juiz, como ministro do STF, ele é irresponsável, ele não pode ser julgado pela sua decisão. O irresponsável que é inabalável, que é intocável, que é... No máximo aposentado. A maior punição para um juiz no Brasil é ser aposentado. Ele não perde o emprego. É isso aí. Nós estamos chegando aqui ao final do primeiro bloco do FOP Entrevista. Hoje o entrevistado é quem deveria estar aqui no meu lugar. Eu sou o Tino Ansalone, estamos fazendo aqui um programa em conjunto com o Jornal Voz Ativa e o FOP Educativa. Antônio Marcelo Jackson está sendo entrevistado aqui por mim. O programa FOP Entrevista, abordando o tema corrupção, ausência de leis ou de imoralidade, né? Logo depois do intervalo nós vamos explorar ainda mais esse tema. O programa tem produção de Danilo Nonato e Eliane Santos, sonoplastia de Cimei Golderim, e hoje a minha apresentação, Antônio Marcelo Jackson, entrevistado. O FOP Entrevista volta logo depois do intervalo com o tema corrupção.
FOP Educativa, a sua melhor sintonia. Direitos dos correntistas. Os bancos são prestadores de serviço e, por isso, devem seguir as regras do Código de Defesa do Consumidor. As agências devem afixar em local visível ao público uma relação dos serviços cobrados, com seus respectivos valores e periodicidade da cobrança. O início da cobrança de um serviço ou o aumento de preço deve ser informado um mês antes de vigorar. Todas as cobranças feitas pelo banco devem ser informadas ao correntista no momento da abertura da conta. Não podem ser enviados cartões sem solicitação. Não pode ser feita a venda casada, ou seja, vincular a prestação de um serviço à compra de outro. Por exemplo, o banco não pode obrigar você a comprar um título de capitalização para abrir a conta. Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organizam os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson, um produto da Rádio FOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto. O FOP Entrevista está de volta com o tema corrupção, ausência de leis ou de imoralidade. Nós estamos aqui com o professor Antônio Marcelo Jackson e discutindo esse assunto que é um tema internacional, como o próprio professor já disse. Existe corrupção em todo canto do planeta, né? De várias formas, não é isso, Antônio? Sem dúvida. Aliás, você comentou no primeiro bloco, eu esqueci de falar isso, que o brasileiro se acha o mais corrupto. Na verdade, foi feita uma pesquisa há 4 anos atrás. O povo mais corrupto do mundo é o russo. Nós ficamos em segundo lugar. Mas se tudo correr bem, nós vamos chegar lá. Vamos conquistar esse pódio, fique tranquilo, tá? Porque são só 223 países no mundo e nós ficamos em segundo lugar. Superamos, portanto, 221 países em nível de corrupção. Olha que coisa maravilhosa. E perdemos só para os russos. Olha que coisa impressionante. Triste. Mas tudo bem, a gente chega lá um dia. Mas, Tino, no outro bloco, eu falei muito, citei o caso de Roma, citei o caso norte-americano, e aí agora vamos citar um caso brasileiro. Não um caso atual, porque vira mais ou menos coisa comum, né? Todo mundo está lendo os jornais. Vou pensar em termos históricos, né? Eu citei agora há pouco que Roma, quando elabora o seu conjunto de leis, que é a lei das 12 tábuas, pensava daquilo que eu citei, né? O produto roubado encontrar na sua casa é problema seu. Você é responsável, pela agulha que entra na sua casa. Exatamente. Que você não sabe. Sim, exatamente. Aí que vem o teor psicológico da coisa, né? Sim, a pessoa já fica atenta a qualquer momento. Com toda certeza. Segundo, eu citei o exemplo, séculos e séculos depois, vem o exemplo americano, aonde na hora que se forma a sociedade, os próprios caras que estão elaborando as leis falam, olha, aqui não tem santo, tá? Todo mundo aqui é bandido. Então, se a gente quiser um país mais ou menos organizado, vamos ter que criar mecanismos, então, onde todos vigiem todos desconfiem de todos. E é esse o modelo que funciona até hoje lá. Tá? Agora vamos ao Brasil. Né? Você citou lá no primeiro bloco... O segundo colocado. O segundo colocado em corrupção na escala mundial é a respeito do... porque só aquela... Vamos fazer um exercício aqui, só para o ouvinte ficar mais atento. A população russa gira em torno de quantos milhões de habitantes? Rapaz... Com aquele território imenso. Lá tá o primeiro colocado. E nós... deve ter uns 250, 300 milhões de habitantes. Então, aqui nós temos 200 milhões, 200 e pouquinho, entendeu? Então, acho que alguém pode dizer, mas ganhou na quantidade, então com certeza, né? Se fosse a China com 1 bilhão e 350 milhões, seria o rei rei da corrupção. A Índia com 1 bilhão de habitantes, não dá. Quer dizer, não é só uma questão de escala
de população, de quantidade. É uma questão de qualidade da corrupção. Ou da ausência dela, né? A nossa legislação está totalmente corrompida, deve ser essa a realidade. Nos outros países a legislação ela é efetiva. Não, aí é que tá. Vamos ver como é que funciona essa legislação. Ela até existe, mas vamos ver como ela funciona. Eu vou pegar exemplos históricos. Quando você falou no primeiro bloco a respeito dos portugueses, que vinham, que é aquela, mais ou menos uma lenda urbana que a gente tem, que a colonização do Brasil foi feita a partir de pessoas que eram bandidas em Portugal e vinham para cá como presos. Não foi isso, tá? Mas acho que foi coisa pior, né? Foi pior do que isso. Porque você tem em Portugal um país que, curiosamente, aquilo que foi vantagem no primeiro momento se tornou o maior empecilho dele. Foi o primeiro país a ser efetivamente um país na Europa. Ou seja, ter um território delimitado, ter um rei, governo, alguma lei. Por incrível que pareça, Portugal era vanguarda. Tá? Em 1100 e pouco você já tem um Estado português. A Inglaterra nem sonhava com isso. França nem existia. Tá? Os demais eram fragmentos de principados, condados, ducados, que era uma zona absoluta. E Portugal se organiza muito cedo. Tá? Só que Portugal está na Península Ibérica e está totalmente cercado de um lado pelo mar e do outro lado por um monte de reinozinhos que futuramente se chamará Espanha. Tá? Ora, o que acontece com Portugal, então? Uma população pequena acaba se debruçando sobre o mar. O falecido José Saramago, né, o maior escritor português. Bom, o José Saramago, né, o Prêmio Nobel de Literatura, um dos maiores escritores de Portugal de todos os tempos, tem até um livro dele chamado Jangada de Pedra, né? Portugal é uma jangada de pedra, né? Metaforicamente, o país se descola da Europa e fica à deriva no Oceano Atlântico. É uma metáfora interessante, que é um país que se isola um pouco do mundo e aquilo que era vanguarda se tornou um problema. Por quê? Porque como não tem par, né? Como você não tem um outro igual para dialogar, comparar, você começa a se perder um pouco naquilo, né? E Portugal virou um país essencialmente de mercadores e de navegadores. Ora, quando chega no Brasil, a colonização portuguesa no Brasil, ela se dá muito mais por uma questão das correntezas do Oceano Atlântico e muito menos que Portugal tinha interesse em ocupar a terra. Tá? Portugal não era um país territorialista, ele não tinha essa característica de ocupar territórios. Ele queria colocar pontos comerciais e ganhar dinheiro. Tá? Era isso que o português queria. Mas aí o que acontece, Tino? No Oceano Atlântico, para quem tem mais ou menos um mapa mundi na cabeça, ele tem, acima do Equador, as correntezas do Atlântico Norte, elas giram no sentido horário durante alguns meses e no sentido anti-horário em outro período de meses. Né? Geralmente no sentido horário entre setembro e abril do ano seguinte e no sentido anti-horário entre abril e setembro. E no Atlântico Sul, o contrário, gira no sentido anti-horário entre setembro e abril e no sentido horário entre abril e setembro. Ora, qual é a vantagem disso? A vantagem é que você se pega a correnteza do Atlântico Norte durante um período do ano, você não precisa de tanta vela, não precisa de esforço para conseguir chegar, por exemplo, nas costas do Nordeste. E dali, pegando a correnteza do Atlântico Sul, você vai ser jogado no sul da África e chegar aonde você quer chegar realmente, que é o Oceano Índico, que é a Índia, que são as especiarias, cravo, canela, pimenta, que era o que Portugal queria. Então Portugal faz toda aquela confusão do Tratado de Tordesilhas só porque ele precisava de um ponto aqui para abastecer com água. No final, a colonização brasileira, o Brasil surge por causa disso. Né? Em segundo lugar, vem outra questão, que o Portugal descobre que existia no Brasil uma planta, uma árvore, que produzia uma bela tinta vermelha. Né? Ou melhor, que naquelas terras, eu estou falando do Brasil, que naquelas terras existia uma árvore que dava uma bela tinta vermelha, que essa árvore é o pau-brasil, daí o nome do país, né, do território. E a tinta vermelha era importante porque desde a época romana a cor vermelha era uma cor nobre, né? Então todos os nobres usavam vermelho, todas as coisas importantes tinham vermelho, o tapete vermelho até hoje. Né? Só para vocês terem uma ideia, as noivas, o vestido de noiva era vermelho.
Vestido de noiva branco é só do século XIX para cá, tá? Então você achar um lugar que tinha uma produção abundante de tinta vermelha era você ganhar dinheiro a rodo, em termos Um braseiro de corrupção começou aí. Sim, mas aí o que acontece? Mas pensa bem, você está falando então de um país que está interessado em ganhar dinheiro. Ele não está interessado em ocupar o território. Aí há uma distinção clara, porque se você está interessado em ocupar o território, você precisa ter regra para ocupar, precisa ter lei, precisa ter norma de comportamento, o que fazer com aquele território. Agora, quando você, ao contrário, não está preocupado em ocupar o território, está preocupado só em ganhar dinheiro, tá? E aquele território, ele existe para você na medida que ele te dê algum dinheiro, porque se ele não der dinheiro, você não vai, tá? Você não ocupa. Então, a maneira, as leis que você cria, a forma, as regras que você cria para ocupar esse território, elas não são tão rígidas quanto as regras de um país territorialista. Não sei se eu estou me fazendo entender. Sim, tá? sim. Quer dizer, então a diferença começa aí. Tá? Aí é que você abre um espaço gigantesco para o tema do nosso programa de hoje, que é a corrupção. Tá? Então, aí vamos dar um salto no tempo. Se Portugal, o interesse é meramente comercial, aí você começa a entender, por exemplo, por que como disse o gênio Sérgio Buarque de Holanda há muitos anos atrás, o português arranhava o litoral brasileiro apenas como parecendo caranguejo, né? Ele só ficava na praia, né? Ele não ia para o interior, né? Ele não ia para dentro do território. Só foi para dentro porque tinha os bandeirantes, e os bandeirantes só iam para dentro porque estavam procurando pedras preciosas. Porque quando não encontravam pedras preciosas, eles não ocupavam. Quer dizer, aí já é o brasileiro nascido aqui, mas já com a mentalidade portuguesa. Uhum. Eu só faço aí se tem dinheiro. Se não, ou seja, eu não ocupo o espaço para que, com a ocupação do espaço, eu gere recursos. Não. Eu só vou ocupar se o espaço já possuir recurso. Retorno imediato. Sem investimento. A isso dá-se o nome de mercantilismo. O investimento é só o fato de estar caminhando, de estar chegando até ali. Exatamente. E dali tirar Minas Gerais a é fruto riqueza. disso. Né? Minas Gerais é fruto disso. Eu só tenho Minas Gerais por quê? Porque o bandeirante chega e encontra ouro. Maravilha, então aqui eu vou ocupar. Mas só vou ocupar por isso. Pelo fato de ter que estar ali, surgem as vilas, surgem os povoados. Só que, novamente, não surge porque eu quero ocupar o território. Surge porque eu quero ganhar dinheiro. E aí vamos a um exemplo. Eu sou, conforme você mesmo anunciou, eu sou historiador de formação, minha graduação é em História, e durante algum tempo eu trabalhei com documentos históricos na Fundação Biblioteca Nacional, na divisão de manuscritos, né? E trabalhei muito uma documentação... No Rio de Janeiro. E trabalhei muito com uma documentação oriunda aqui de Minas Gerais. É uma coleção de documentos chamada Coleção Casa dos Contos. Tem esse nome porque saiu exatamente daqui, da Casa dos Contos de Ouro Preto, e foi parar lá no Rio. Da história é longa, quem sabe um outro programa. E até tem o meu livro que é vendido lá na Casa dos Contos até hoje, contando a história dessa epopeia dessa coleção de documentos. Mas vamos lá, o que interessa. Então eu trabalhei muito tempo com documentação histórica e a parte administrativa. E aí eu vou dar um exemplo aqui de uma passagem que eu acho ímpar para tratar. Vou citar duas passagens, as duas que eu acho que são significativas para você pensar em termos de corrupção e entender como a corrupção surge de um lugar onde a preocupação não é ocupar o território, é ganhar dinheiro, simplesmente. Muito bem, como é que funcionava a cobrança de impostos no período colonial? E isso valeu até o ano de 1834, quando o ato adicional, já no Império, modificou a lei. Tá? Ou seja, até depois da independência, a forma de cobrar impostos era feita do jeito que eu vou explicar agora. Isso é muito Ouro Preto e região, né? Isso é muito Vila Rica, né? Não, pois é, isso aí, tudo isso foi... o que eu vou falar os exemplos são pegos aqui de Minas Gerais, que eram os documentos que eu trabalhei, mas servem para qualquer lugar do Brasil. Uhum. A cobrança era feita por particulares, tá? Você tinha a figura do chamado contratador. O que era o contratador? Vamos supor que voltássemos no tempo, e aí o Tino Ansalone fala assim, olha, eu quero ser contratador de... Aí tinham vários impostos, né, que se cobravam, e aí, de repente, vamos supor o imposto das entradas, né? O que era o imposto das entradas? Tudo, qualquer coisa que entrasse na capitania e que não fosse escravo, ouro ou diamante,
tudo era cobrado um imposto qualquer. Esse era o imposto das entradas. É quase forçando a barra um ICMS daquela época, tá? Bom, aí o Tino quer ser contratador das entradas. Como é que funcionava o esquema? Ele chegava, primeiro isso foi em Lisboa, depois a partir de 1875, se a minha memória me trai, ou 1781, não me lembro mais, 1781. Depois de 1781 isso passou a ser decidido em Vila Rica, mas até 1775, até essa data, a decisão era em Lisboa. Então o Tino iria ao lugar da decisão e participaria de um leilão. Como é que funciona o leilão? O governo português fala que ao longo de 3 anos, quanto vocês vão arrecadar no contrato das entradas. Aí o Danilo Nonato, que também viajou no tempo com a gente, dizia o seguinte: eu vou arrecadar 3 mil contos de réis, seria 3 milhões de réis. Né? A Eliane Santos chega e fala: não, eu vou arrecadar 4 mil contos de réis. E o Tino Solani fala: não, eu arrecado 5 mil contos de réis. Ganhei tudo. Ganhou. No leilão, quem deu mais ganha. Aí você vai falar: ué, mas como é que funciona? Isso é um imposto que eu ainda vou arrecadar. Eu vou massacrar mais a população. Olha, a lógica era simples. Se nesses 3 anos você arrecadasse os 5 contos de réis, você pagava, dava 0 a 0. Se você arrecadasse mais de 5 contos, a diferença você embolsava, era sua. Se arrecadasse menos de 5 contos, você ia ter que desembolsar, pagar a diferença. Não precisa nem dizer como é que funcionava a cobrança. E, aliás, uma coisa que todo mundo conhece, chamada Inconfidência Mineira, se dá por causa disso. Né? E só para entender a lógica do negócio na época, além dos 3 anos que você cobrava, o contrato dizia que além dos 3, você tinha mais 3 para tempo para pagar o imposto. Teve um contratador chamado João Rodrigues de Macedo, que é o cara que construiu a Casa dos Contos. Ele teve um contrato de 6 anos nas entradas. Então ele foi contratador de 1775 a 1781. E ele teria mais 6 anos para pagar. Então ele teria até 1787 para pagar suas dívidas com a coroa portuguesa. Só para vocês entenderem, prezado ouvinte, o Macedo ele ficou devendo, ele tinha que pagar à coroa portuguesa uma quantidade de dinheiro tal que equivalia, aí o Kenneth Maxwell, que foi um historiador inglês, fez uma pesquisa muito grande aqui, a conta dele deu 17 vezes todo o imposto do sal no Brasil inteiro, era o que o Macedo devia à coroa portuguesa. Eu fiz uma conta que, pegando um posto de fiscalização, que era o Registro do Caminho Novo, que fica em Matias Barbosa, né, perto ali de Juiz de Fora, o Macedo devia 4 vezes a arrecadação de Minas Gerais inteira, naquele mesmo período. Aí a questão é a seguinte: depois que o João Rodrigues de Macedo sai, entra um cara chamado Joaquim Silvério dos Reis. Talvez você já tenha ouvido falar dele, Tino. E aí sabe o que o Macedo fazia? Olha só a lógica do negócio. Por favor, eu estou interessado em ganhar dinheiro. Certo? O prazo do Macedo acabou. Acabou, mas ele tinha ainda até 1787 para pagar a coroa portuguesa. O Joaquim Silvério dos Reis assume o contrato das entradas. Ele quer cobrar a parte dele. Aí um sujeito chega no Registro do Caminho Novo, que era um posto de fiscalização, onde você pagava o imposto, que é ali Matias Barbosa, perto do Juiz de Fora. Tinha um fiscal do Joaquim Silvério dizendo: olha, se o fulano está passando agora, quem é o contratador é o Silvério, então você tem que pagar a mim. Aí tinha um fiscal do João Rodrigues de Macedo que dizia o seguinte: não, peraí, esse cara está devendo ao Macedo, tá? Ao João Rodrigues de Macedo. Então ele deve primeiro pagar ao João Rodrigues, depois ele paga ao Joaquim Silvério. Bom, vamos então para a justiça, tá? Quem era o juiz que decidia isso? Era um cara chamado Tomás Antônio Gonzaga, tá? Morava até numa bela casa ali, perto da feirinha de Pedra Sabão, diga-se de passagem. Não por um mero acaso, o Gonzaga era amigo pessoal do João Rodrigues de Macedo. Não precisa nem dizer que todas as decisões do Gonzaga, eu peguei todas elas, foram favoráveis a João Rodrigues de Macedo e contrários ao Joaquim Silvério dos Reis, né?
O advogado do João Rodrigues de Macedo chamava-se Cláudio Manuel da Costa. Talvez, não sei se você tenha ouvido falar dele também. Né? Então, só para vocês entenderem a lógica do negócio. Então, olha só. Então, o Silvério não arrecadava nada. Num bom português, o grande bandido Joaquim Silvério dos Reis, na verdade, ele não arrecadava um centavo, não deixava ele ganhar dinheiro. O problema era esse, né? Quando terminou o contrato do Silvério dos Reis, que foi em 1785, entrou um outro contratador. O contrato do Silvério foi só de 3 anos, tá? Não foi de 6 anos como foi o do Macedo. E esse outro contratador teve também um contrato de 3 anos, então 1786, 87 e 1788. Esse contratador chamava-se José Pereira Marques, tá? O José Pereira Marques, esse eu tenho certeza, Tino, você nunca ouviu falar dele, mas eu tenho certeza que você já foi à casa dele inúmeras vezes. É onde fica o restaurante O Passo, aqui em Ouro Preto. Aquela casa ali era a casa do Zé Pereira Marques. Por favor, do lado da casa do João Rodrigues Macedo. Do João Rodrigues de Macedo. Uhum. E só para surpreender, o Zé Pereira Marques era empregado do Macedo. Então o Silvério dos Reis foi inteiramente cercado por amigos do Macedo. E aí, por favor, só para encurtar, por isso que ele denuncia. Ele bota a boca no trombone, porque ele vê que todo mundo ali tá roubando, não deixa ganhar dinheiro, e ele denuncia mesmo, né? Ele não tem escapatória. Aí, o interessante desse processo é que a denúncia chega, né, ao governador, o governador da capitania não faz nada, a denúncia chega ao vice-rei, o vice-rei manda tropas do Rio de Janeiro para Vila Rica para colocar a casa em ordem. O sujeito que vai fiscalizar todo o processo é um cara chamado César Manite, né? Essa ninguém me contou, eu li a carta do César Manite endereçada ao João Rodrigues de Macedo. Porque aconteceu uma coisa na Devassa que foi estranhíssimo. A Devassa era o César Manite, como inquiridor, ele convocava então as pessoas para dar o depoimento e dar o interrogatório mesmo, né? E teve um soldado que disse que o grande líder daquilo tudo era o João Rodrigues de Macedo. O César Manite manda o soldado dar um novo depoimento, e nesse novo depoimento o nome do Macedo não aparece mais. Ninguém entendeu. Mas aí você vai, aquele monte de papelado e tal, aí eu tô lá mexendo nos documentos, o César Manite, no dia que ele vai embora de Vila Rica e volta para o Rio de Janeiro, ele deixa a seguinte carta para o João Rodrigues de Macedo. Mais ou menos isso. Prezado João Rodrigues, estou indo embora de Vila Rica, retornando ao Rio de Janeiro, à corte, e a cidade, a capital, aliás, do vice-reinado, e eu deixei algumas dívidas aí em Vila Rica, eu gostaria muito que o senhor pagasse para mim. Aliás, eu também tenho dívidas no Rio de Janeiro e elas totalizam tanto, eu preciso que o senhor pague essas dívidas para mim. Algum problema? Ou seja, Tino, o João Rodrigues de Macedo, ele pagou para seu nome não aparecer nos autos da Devassa como grande líder da Inconfidência Mineira que ele era. Isso foi um ato de corrupção gigantesco. Eu não vou aqui citar mais, isso aí valeria um outro programa. A gente sabe por que nós vivemos isso tudo hoje, né? Então, com suas palavras aqui, Antônio Marcelo. Mas eu só quero deixar claro, Tino, a gente constata. Mas perceba bem, por que tudo isso foi possível, tá? Porque para Portugal, o que interessava era o seguinte: vamos ganhar dinheiro. E aí, quando houve o buchicho daquilo que não aconteceu, que foi a Inconfidência Mineira, vamos lembrar sempre, a Inconfidência Mineira foi aquilo que não existiu, né? Ela não foi uma revolta, todos foram presos antes. Revolta mesmo foi a Inconfidência Baiana, foi a Inconfidência do Rio de Janeiro, Revolução Pernambucana, Quilombo dos Palmares. Isso foram revoltas para valer, aconteceram de verdade. A Inconfidência Mineira não. Mas, de qualquer maneira, a Inconfidência Mineira, ela coloca um belíssimo exemplo para a gente entender que, para Portugal, não estava interessado em que a regra funcionasse. Ela estava interessada no seguinte: dá para arrecadar o dinheiro? Dá para encher os cofres? Dá para que a gente tenha esse lucro? Então, acabou. Independente do estrago que a gente faça. Independentemente do estrago, independentemente da sociedade que se esteja criando aí com isso, tá? Eu não estou preocupado com isso. Eu quero saber o seguinte: dá para ganhar dinheiro. Esse é o espírito que acabou ocupando a cultura brasileira e que nos faz ser o segundo país mais corrupto do mundo. Esse é o nosso problema, Tino. Para fazer um país funcionar, a gente está terminando o programa,
a gente tem que perder tempo, a gente tem que se aborrecer, a gente tem que criar regra, a gente tem que cumprir a regra, a gente tem que cobrar cumprimento da regra, nós seremos cobrados desse cumprimento, alguém vai encher nosso saco. Tá? Tudo isso para um país funcionar. Na medida em que um país, o interesse é apenas mercantil, a lógica é o seguinte: eu quero ganhar o meu, e ponto. Não me interessa como eu vou fazer isso. Então, pouco me importa regra, pouco me importa se eu vou cumprir a lei. Quanto pior, melhor para mim. Entendeu? Exato. Quanto mais bagunçada for a lei... Eu não posso criar uma legislação muito rígida porque eu posso ter algum prejuízo num futuro breve. E por isso que o nosso país é o campeão, em termos jurídicos, do direito de recurso. Você no Brasil, se você acompanhar o funcionamento da área jurídica, você vai ver que a possibilidade de um advogado impetrar um recurso para proteger o seu cliente é uma gigantesca soma de possibilidades. E a credibilidade do poder judiciário vai só caindo com isso, porque a população é cada vez mais descrente. Mas a população também não está preocupada com isso, né? Porque ela está preocupada em ganhar o dela. Então, repara, o problema é nosso. Só que quem é que paga mais? É a população, não tenho dúvida quanto a isso. Sim. Agora, o problema é que as pessoas elas pensam o seguinte: mas aí como inúmeras vezes eu já falei no programa o FOP Entrevista, já escrevi para o jornal Voz Ativa, tratando desse assunto, falei, gente, por isso, por exemplo, aliás, aproveitando e elogiando o teu trabalho, né? O jornal Voz Ativa, quando transmite ao vivo a sessão da Câmara dos Vereadores, é fundamental. A população tem que ter acesso a isso. Mas aí eu vou perder meu tempo assistindo. Vai perder seu tempo, sim. Tá? Porque se você não fizer isso, você não conserta a sua cidade. E um fato interessante, por incrível que pareça, quando se anuncia, vem aí a reunião da Câmara, o Google Analytics mostra um pico de acessos durante as reuniões. Por mais que o brasileiro fale que detesta política partidária, há um pico de audiência durante as reuniões. Mas é porque você está criando a possibilidade do cara acompanhar. Originalmente, o que ele teria que fazer? Pronto. Ele teria que ir à Câmara. Aí algumas rádios começaram a transmitir via rádio a sessão da Câmara. E agora você ainda transmite online, você ainda vê a cara da pessoa. E aí eu digo para esse morador de Ouro Preto e eleitor em Ouro Preto, agora você não tem mais motivo nenhum para não, aspas, perder o seu tempo. Tudo sai dali. Porque se você não fizer isso, você é o corrupto. Porque você é passivo a tudo que acontece ao seu redor. E isso é inadmissível. É por isso que nós nos tornamos corruptos. Nós aceitamos a corrupção e nos tornamos corruptos com isso. Ainda que eu não preciso meter a mão. Eu não preciso desviar dinheiro para ser corrupto. Basta eu ser passivo, basta eu aceitar tudo isso. Tá aí. Maravilha, programa FOP Entrevista com o tema corrupção, ausência de leis ou de moralidade. Hoje, Tino Ansaloni e eu entrevistei o Antônio Marcelo Jackson e o programa tem a produção de Danilo Nonato e Eliane Santos, a sonoplastia de Cimei Gonderim. Hoje, como já disse, a apresentação minha, Tino Ansaloni, foi uma parceria entre a UFOP Educativa e o Jornal Voz Ativa. É um tema muito extenso, eu queria aqui explorar a questão municipal, estadual, federal, licitações que, de uma certa forma, propiciam muita corrupção, mas isso vai ficar para uma outra oportunidade. Infelizmente, o tema é muito extenso. O tempo do programa, apesar de ser imenso, foi pequeno por um tema tão grande. Obrigado, Antônio Marcelo, obrigado à Rádio FOP, obrigado a toda a equipe por ter me dado essa oportunidade de estar aqui entrevistando o professor Antônio Marcelo e levando esse tema para que a população fique mais atenta. Foi um aprendizado muito grande. A história que o professor Antônio Marcelo trouxe de cidadãos que implantaram a corrupção aqui pela nossa região foi muito interessante, de acordo com os arquivos que ele pesquisou, de acordo com toda a sua experiência. É isso aí, o FOP Entrevista, terminamos o programa de hoje. Mais uma vez, muito obrigado a todos, obrigado aos ouvintes por terem nos escutado e um abraço, até a próxima. Abraço a todos, gente, aqui é o Antônio Marcelo, obrigado, Tino, obrigado a todos vocês. O
que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson.